Carta aos Hebreus, capítulo 5, dos versos 1 a 10. Mantendo aquela orientação contínua. E vimos a importância do que eu irei falar agora, repetir hoje na escola dominical. Mantenha a tua Bíblia aberta. Faça anotações. Faça você mesmo as referências cruzadas. Anote os textos que são citados e tem referência com o texto que vai ser exposto. Ame a tua Bíblia. Aprenda a lidar ali com a tua Bíblia. A tecnologia, ela facilita muita coisa, mas a gente não pode perder de vista essa experiência tátil. Isso que não nos atrapalha às vezes. Às vezes você está ali com uma coisa digital, né? Um celular, um tablet, lendo a Bíblia, de repente aparece uma mensagem. Alguém mandou uma mensagem, uma notificação de banco, uma dívida que você tem que pagar e você perde a atenção, né? Então, abra a tua Bíblia, mantenha ela aberta, tenha carinho por ela, para que você aprenda a manusear sempre a palavra de Deus. Hebreus 5, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como acontece com Arão. Assim, também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez, clamando misericórdia ao Senhor. Ó Deus Trino, ajuda-nos a compreender a Tua palavra mais uma vez. Senhor, quem somos nós? Pequenos, pó e cinza, como um vento que passa, como uma erva que nasce, cresce e logo depois deixa de existir. Já está murcha, é lançada fora ou ao fogo. Nós somos como a onda do mar que se levanta e logo depois deixa de existir. Somos assim, Senhor, como coisas que acontecem e logo se vão. E diante da nossa pequenez, esta é a pergunta: quem somos nós diante de um Deus tão grande? Quem somos nós para ouvirmos e compreendermos a Tua palavra? Certamente ninguém. Mas isso é possível, ó Deus, porque por causa de Cristo, nosso sumo sacerdote, que deu a vida por nós, que clama por nós, nós podemos nos achegar diante da Tua presença, ó Deus. Nós podemos nos achegar com livre acesso, sem temores, sem saber que as nossas faltas, ó Deus, Te ofendem a tal ponto a sermos consumidos diante do Teu olhar, da Tua grandeza. Porque Cristo levou sobre si as nossas transgressões. Podemos ter a certeza que somos ouvidos como filhos, porque por causa de Cristo, de sua obediência, fomos feitos filhos também. Portanto, Senhor, mais uma vez, coloca esta verdade no nosso coração, para que possamos perseverar, caminhar em fé, com alegria, com ímpeto. Ó Deus, deixando para trás tudo que tenta nos parar nessa nossa caminhada rumo à mansão celestial. Ajuda-nos pelos méritos de Cristo e pelo poder do Santo Espírito. E é em nome de Jesus, dele que nós oramos, o nosso sumo sacerdote. Amém. Meus irmãos, é bem provável que uma vez ou outra na vida nós precisemos ser representados por alguém.
É bem provável que você tenha durante a sua vida um problema para ser resolvido na justiça. E é verdade que qualquer cidadão tem o direito de ir na vara civil, se apresentar e se defender. A nossa Constituição traz essa possibilidade. Porém, para a nossa segurança, é melhor confiar em alguém mais capacitado do que nós. Então, seja qual for a situação, é melhor chamar um advogado. Seja num processo, seja em algo para resolver, ou algo que precisa ser desfeito lá do passado, uma dívida errada, ou qualquer outro tipo de coisa que você já passou ou pode passar na sua vida. Só que, às vezes você pensa assim, eu vou chamar um advogado que se formou recentemente, pouco experiente, ou eu vou procurar aquele advogado que é o cara, aquela advogada que é bastante reconhecida, que é fera, né, como dizem por aí. Eu preciso, às vezes, de alguém além do normal para me representar, para falar por mim. E isso, meus queridos, é de fato algo que acontece na vida cotidiana de muitas pessoas. Mas quando a gente entende também a necessidade de sermos representados por alguém que consegue fazer melhor do que nós, às vezes nós não paramos para perceber que essa pessoa extraordinária suportou um grande processo para ser aperfeiçoado e chegar até o seu nível. E é verdade, para se chegar a um grau máximo ou maior, precisa haver uma grande luta para também haver uma grande recompensa. Precisa se percorrer um longo caminho para ser aperfeiçoado. E meus irmãos, aplicando isso da vida cotidiana de muitas pessoas, a ideia do que nós acabamos de ler e ouvir neste momento, nós precisamos compreender que diante de Deus sempre necessitaremos ser representados por alguém maior, por alguém melhor, extraordinário, que é o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. É aquele que clama por nós, é o sumo sacerdote da nossa alma. Mas muitas vezes nós olhamos para a pessoa de Cristo, para o status de Cristo, e pensamos que simplesmente o fato dele ser Deus conferiu a ele esse status. Mas como nós também vemos e aprenderemos nesse texto, Jesus percorreu um caminho extraordinário para ser também alguém extraordinário. Como homem Deus, ele suportou o processo, foi obediente, foi aquele escolhido pelo Senhor para ser aperfeiçoado e nos representar. E é por causa disso, da sua superioridade também, que nós podemos confiar nele. Jesus, o nosso grande e sumo sacerdote, extraordinário, que está o tempo todo intercedendo por nós diante do Pai. E é um pouco sobre essa verdade que nós aprenderemos também nesta noite. Meus irmãos, nós vimos que, conforme os capítulos de 1 a 4, o autor aos Hebreus vai apresentar a superioridade de Jesus sobre os outros mediadores e líderes da antiga aliança. Também sobre como o Filho de Deus, que se fez semelhante aos homens, somente ele pode salvar homens. Então Jesus ele não poderia ser abandonado por qualquer coisa, por perseguição ou simplesmente pelas dúvidas do coração, como parece que o autor dos Hebreus está se dirigindo a esse tipo de audiência. Irmãos que haviam sido chamados por Cristo, mas estavam sendo tentados a retroceder à antiga prática do judaísmo, à antiga religião do judaísmo, que conferiria a eles uma espécie de paz em meio à perseguição, conforme nós explicamos aqui também. E isso culminaria justamente nessa ideia de retornar às coisas passadas. Mas o autor aos Hebreus vai dizer que não, que o Filho deve sempre permanecer diante do seu povo. O Evangelho de Cristo, a verdade de quem Cristo é, deve ser a base para a nossa salvação e peregrinação. E essa exposição, meus irmãos, conforme também é possível ver no capítulo 4, dos versos 14 a 16, conduz a essa grande verdade que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, por meio de quem podemos nos aproximar com confiança ao Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos representa, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva diante de Deus Pai. E aqui no capítulo 5, dos versos 1 a 10, o autor começa a demonstrar por que Jesus é um sumo sacerdote incomparável. Não existe ninguém igual a ele. Jesus é extraordinário
e isso confere a ele a capacidade de nos representar. Porque ele foi designado por Deus, assumiu plenamente a nossa condição humana por amor e por meio do seu sofrimento e da sua obediência, ele tornou-se fonte da nossa salvação. E é justamente sobre isso que nós iremos meditar, então, nessa noite, meus irmãos, diante dessa verdade exposta aqui com o seguinte tema: Jesus é o nosso incomparável sumo sacerdote. É isso que o texto ensina. Jesus é o nosso incomparável sumo sacerdote. Em primeiro lugar, porque ele foi designado por Deus para nos representar. Jesus foi designado pelo próprio Deus Pai para nos representar. O verso 1 diz o seguinte: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Aqui o texto não deixa muito claro, mas na língua grega começa com uma espécie de conector. Aquilo que vai trazer uma espécie de raciocínio lógico com o que foi dito passadamente ou no passado por meio do autor aos Hebreus, mais especificamente dos versos 14 a 16, o que foi dito antes. O autor está explicando por que Jesus pode ser chamado de um sacerdote e por que ele é capaz de representar os homens. Mas então ele vai desenvolver essa ideia do que é o sacerdote, do comportamento do sacerdote, para que o sacerdote existe. E no verso de número 1, o autor vai dizer que o sacerdote vem dos homens para atuar em favor dos homens. O que é que o autor dos Hebreus está fazendo? Descrevendo o sumo sacerdote levítico. Nós tivemos aqui a exposição do livro de Levítico e nós vamos nos lembrar da função do sacerdote. O sacerdote era tomado dentre os homens, mais especificamente Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, e ele é constituído em favor dos homens. Ou seja, ele tem uma função vertical de representar os homens diante de Deus. Essa é a função do sacerdote. E o verso 2 diz que esse sacerdote, ele tem que ser capaz de tratar com moderação. O que é isso? A ausência de paixões pecaminosas. Os que são ignorantes, os que estão sendo enganados, visto que ele próprio também está cercado de fraqueza. Apesar de ser um sumo sacerdote chamado pelo Senhor, todo sacerdote sempre foi pecador. Mas desenvolvendo um pouco mais do que é dito aqui, o que nós podemos identificar das características que um sacerdote deveria ter? Compassivo, ou seja, tratar com moderação os ignorantes, não pensando em si mesmo ou de forma pecaminosa. Paciente, não reagir com dureza diante das fraquezas alheias, consciente da sua própria fraqueza, que ele também era um pecador. Humilde, não ministrar como alguém superior, mas como alguém que necessita de graça também. Mesmo assim, meus irmãos, ele deveria entender que homens, apesar de serem representados por ele, eram homens frágeis, assim como ele também era. Mas esse sacerdócio era também constituído de quê? De homens mortais. Homens que surgiam e logo depois deixavam de existir. Homens que representavam o povo de Deus por um tempo, mas que depois alguns deles estavam com o próprio Senhor. E infelizmente muitos deixaram de ser fiel ao próprio Senhor. E por isso, nessa consciência, deveria oferecer sacrifícios em busca de perdão e purificação por si mesmo e pelos outros. Queridos, e aqui nós temos já uma verdade clara para nós. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E vemos aqui características de que devemos ter na nossa vida, mas que muitas vezes nos faltam. Muitas vezes falta a nós sermos compassivos, pacientes, conscientes de que também nós somos frágeis e necessitamos da misericórdia de outras pessoas. É muito fácil a gente apontar o dedo. É muito fácil nós falarmos dos erros dos outros. É muito fácil nós sermos impacientes com o pecado do nosso irmão. Ou muitas vezes não tem interesse nenhum de ajudá-lo. Mas como um povo escolhido de Deus que se representa também diante do Senhor, precisamos compreender a nossa fraqueza. E que muitas vezes temos falhado nisso. Na família, na igreja, precisamos aprender a tratar a fraqueza com a mesma graça que recebemos.
Há um livro muito bom que eu estou lendo sobre criação de filhos. A gente não vem com um manual, né, dentro de nós aprendendo a ser pai. Então a gente lê a Bíblia e lê também livros para poder aprender, tá? E me chamou a atenção um desses livros onde o autor diz o seguinte: você já parou para observar que muitas vezes a gente tem menos paciência com uma criança pequena do que com um adulto? E a gente deveria pensar, não, está ali um pequeno pecador, mas ele está aprendendo a viver. Ele ainda não consegue entender muito claro os seus pecados, as suas faltas, e aí a gente é impaciente demais. Quer que o menino faça tudo, a menina faça tudo, obedeça de todas as maneiras, ande certinho ali, ó, sem cometer falhas e pecados. Mas às vezes a gente olha para um adulto e não tem essa mesma cobrança. Tem mais paciência. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós faltamos com isso também. A gente muitas vezes tem paciência com outros irmãos, mas não tem com a esposa dentro de casa, com o marido dentro de casa. Não, nós precisamos entender que como sacerdócio real, devemos ter também essas características, mas com o de dentro de casa, com o de fora de casa, também de maneira equilibrada. Mas seguindo o texto, o autor ressalta aqui que ninguém poderia tomar essa honra para si, de ser sumo sacerdote. É por isso que é difícil quando a gente olha para certas igrejas aí fora, aonde líderes religiosos, eles a si mesmo se exaltam e conferem a si mesmo títulos que a Bíblia não dá base para que tenham. Por exemplo, apóstolos. A Bíblia fala que o último apóstolo chamado foi Paulo e o último vivo foi João. Mas muitos líderes religiosos se chamam de apóstolos, outro de apóstolos. Já existe novamente sumo sacerdote, estava na antiga aliança. Mas tem igrejas que, se você for aí, ainda existe, né, o sacerdote, o sumo sacerdote. E há aqueles que são tão desorientados a tal ponto de até mesmo se conferir no título de patriarca. É brincadeira uma coisa dessa? Mas é o que se vê aí. Porém, o texto diz, meus irmãos, que o sumo sacerdote ele não conferia essa honra a si mesmo. Era um chamado divino específico, como aconteceu com Arão. O texto nos leva para isso. E por isso o autor agora explica e aplica esse princípio ao próprio Jesus. Assim como Arão não tomou para si essa honra, Cristo também não se glorificou a si mesmo para ser constituído sumo sacerdote. Quem foi que chamou? Foi o Pai que o convocou. Foi o Pai que o chamou. Verso 5. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Mas quem o glorificou foi aquele que disse. Quem é aquele que disse? Quem é aquele que falou? É o próprio Deus em sua palavra. Cristo não se autodesignou quem ele era. O Pai é aquele que fala e o Filho é aquele a quem Deus fala. Então o autor vai usar aqui dois textos muito conhecidos. Salmo 2, verso de número 7. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Lembremos que o Salmo 2 fala da linhagem de Davi, do representante do trono do céu na terra, no trono da terra, em Jerusalém, em Israel, que primeiramente tem o seu cumprimento parcial em Davi, mas o seu cumprimento pleno no Messias, e esse texto é aplicado. Jesus é o rei, é o representante que foi gerado enquanto filho de Davi. Lembre-se que eu ensinei a vocês também que a designação filho para Cristo está associado a Davi, porque o Messias seria filho de Davi, da descendência de Davi. Mas nós temos aqui a citação no verso de número 6, daquele que é o texto mais utilizado do Antigo Testamento no Novo Testamento, que é o Salmo de número 110, que nós lemos na liturgia. E aqui nós temos o verso de número 4. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi o rei de Salém, um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontrou-se com Abraão após a matança dos reis que Abraão vinha, e abençoou e recebeu dízimo, está lá em Gênesis 14. E sua apresentação foi sem genealogia, sem princípio de dia ou fim de existência. E isso o tornou semelhante ao Filho de Deus, apontando para o sacerdócio eterno de Cristo
Jesus. Então Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque seu sacerdócio não pertence à ordem levítica, nem depende da descendência sacerdotal. Porque Arão foi chamado, os descendentes de Arão deveriam ser sacerdotes também, e eles deveriam vir da tribo de Levi. Mas Jesus não era da descendência de Arão, quanto menos da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. É aí então que confere-se a ele essa ideia de que ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas isso não é um problema, pois esse sacerdócio foi estabelecido diretamente por Deus Pai, não por linhagem biológica ou direito hereditário, mas por aquele que chamou. Há um outro detalhe importante, meus irmãos, atentem-se a isso. Hebreus 7,3 fala que Melquisedeque não tinha nem pai nem mãe, né? Essa ideia. O ponto não é afirmar literalmente que não possuía pais ou que não tivesse existência humana, mas que sua genealogia sacerdotal não é apresentada. Então é essa mesma ideia de que não necessariamente tinha que vir de Arão. Além disso, Melquisedeque é uma figura significativa que traz a função de rei e sacerdote, assim como Cristo também tinha. Ele antecipava o que o Messias haveria de ser. E assim essa figura de Melquisedeque preparou o caminho para Cristo, o governante real, o sumo sacerdote incomparável da nossa vida. Ah, meus irmãos, como é bela a completude das Escrituras. Isso me fez lembrar, por exemplo, de Jó. Lembre-se de Jó. Se você observar a história de Jó, ele estava, durante um tempo, clamando por uma testemunha, por um redentor. Em meio a seu sofrimento, em meio a sua história, o que estava passando, Jó disse assim: eu sei que eu tenho uma testemunha no céu. E essa testemunha fala por mim. Mas em outro determinado momento ele diz assim: eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará do pó. Eu já expliquei também a ideia do texto para vocês. A ideia ali é que esse redentor que Jó está falando, ele seria alguém que o ajudaria a tal ponto que desceria ao pó onde ele estava, na terra, acabado, se ergueria e traria Jó juntamente com ele. Jó clama, mas não há um nome exato para esse que o representava, que o tiraria das suas mazelas, que o representaria diante de Deus Pai. Mas quando a gente abre, por exemplo, 1 Timóteo 2,5, está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então aquele mediador que Jó pensava lá atrás, ele dizia assim: eu necessito dele. A Bíblia diz quem ele é Jesus. Porque não há outro mediador, não há outro que não possa nos representar como Cristo nos representa. Porque Cristo é extraordinário e Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, meus irmãos. A nossa esperança, enquanto crentes, não deve repousar na qualidade da nossa oração, naquilo que entendemos como ser santos, ou na nossa capacidade de permanecermos firmes, mas naquele que nos representa diante de Deus. Porque tudo aquilo que temos de ponto positivo pode deixar de existir rápido, porque o nosso coração é corrupto, mas quando nós confiamos em Cristo, sabemos que não importa a situação, Jesus sempre nos representará. Ele fará por nós aquilo que nós não podemos fazer. E esse texto também, meus irmãos, confronta, de certa maneira, uma sociedade que está ali sempre buscando uma espécie de autonomia espiritual. A cultura em que nós vivemos diz: encontre seu próprio caminho até Deus. Todos os caminhos levam a Deus. É possível você chegar a Deus de todas as formas, mas Hebreus responde: Deus mesmo estabeleceu o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse acesso, essa representação não é definida por indivíduos, pela cultura, pelo Estado, mas pelo próprio Deus. Nenhuma autoridade humana pode ocupar o lugar que pertence a Cristo Jesus. E é dele que as pessoas precisam.
É dele que nós devemos falar para que as pessoas possam entender que não há outro caminho para se chegar a Deus a não ser Jesus. Que as pessoas precisam de alguém além extraordinário como Jesus. E sem Jesus nada se pode fazer. Mas essa é uma verdade também que acende a luz ao nosso coração como igreja. Devemos permanecer no centro da confiança e ministério de Jesus, sempre. A igreja não existe, meus irmãos, para exaltar homens, formar admiradores de líderes ou criar dependência de personalidade. É muito fácil a gente admirar líderes religiosos, pensar que eles são os mediadores, né, de fato, diante de Deus e nós. Mas a igreja existe para conduzir pecadores a Cristo. E Cristo é o único sacerdote de verdade designado por Deus. O ministro serve, mas somente Cristo apresenta perfeitamente o seu povo diante de Deus. Os homens de Deus se vão, mas o Deus dos homens permanece. E quando a igreja olha para Cristo, ela nunca perde o foco, o rumo e sempre sabe que está sendo representada diante de Deus Pai. Portanto, tenhamos isso em mente. Nós precisamos de Jesus e de mais nada, porque Ele, e somente Ele, foi escolhido para nos representar. Mas o texto também nos ensina, do verso 7 a 10, meus irmãos, que Jesus, o nosso incomparável sumo sacerdote, é aquele que foi aperfeiçoado pelo sofrimento para nos salvar. Em segundo lugar, o autor descreve a submissão de Jesus a seu Pai como sumo sacerdote escolhido, versos 7 e 8, enquanto viveu como homem, nos dias da sua carne. A linhagem de Arão era falível, às vezes infiel, douta de fraquezas humanas, enquanto Jesus, como Filho de Deus, foi totalmente fiel e obediente ao seu chamado. Jesus apresentou ao Pai suas orações, súplicas, como expressão da sua completa dependência dele e fidelidade a ele. O texto nos diz que Jesus orou com profundo sofrimento, clamando com grande intensidade, lágrimas diante da morte que se aproximava, como aconteceu, por exemplo, no Getsemane. A ideia de clamar aqui, meus irmãos, refere-se a um grito alto, a um gente, não um sussurro, uma oração silenciosa, mas uma espécie de grito de angústia, um clamor forte com lágrimas e orações. Jesus pediu ao Pai que o livrasse da morte e foi ouvido não porque Deus o poupou de morrer, mas porque foi livrado do poder da morte por meio da ressurreição. Uma outra tradução desta passagem, deste versículo, está em uma versão bíblica que eu gosto muito, a tradução brasileira. E ela diz o seguinte: nos dias de sua carne, tendo oferecido preces, suplicando com forte clamor e lágrimas ao que podia salvá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua reverência. Jesus foi ouvido por causa de sua reverente submissão ao Pai, pois mesmo diante do sofrimento, se submeteu à vontade de Deus. Mesmo diante da dor da morte, do vislumbre da morte, ele foi ouvido por causa da sua reverência e submissão. Ah, queridos, e aqui nós temos já outra verdade que podemos nos apegar. Jesus nos mostra que a verdadeira obediência se manifesta em uma vida de oração. Meu Deus, como é difícil. Nós vivemos tempos estranhos porque pastores precisam estar insistindo para a igreja orar conjuntamente. Para que os irmãos tenham a mínima decência de se reunir, por exemplo, durante a semana para orar. Meu Deus! A nossa igreja modelo lá em Atos diz que os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, mas também nas orações. E aí muitas vezes nós dizemos que somos igreja, mas temos falhado nisso. Porém o nosso Redentor que nos representa mostra o exemplo de fidelidade. E a fidelidade está relacionada também a uma vida de oração. Se somos crentes, mas não temos vida de oração, onde está a fidelidade? Uma oração que confiamos no Pai e se submete à sua vontade. Portanto, não existe essa obediência sem oração.
sem súplica, para alinhar o nosso ser à vontade do Pai. Nós não mudamos o Pai, mas nós alinhamos o nosso coração ao que Ele já tem preparado. Não existe crescimento espiritual sem que se passe, vez ou outra também, pelo caminho da aflição. Jesus passou por aflições, e isso também foi reflexo da sua obediência. O texto confronta a ideia, meus irmãos, de uma vida boa, conforme esse mundo, que é uma vida sem sofrimento. Nós vivemos numa cultura que frequentemente trata a dor como algo que necessariamente precisa ser eliminado. E às vezes você, crente, quando está passando por dificuldades, por aflições, por dores, por angústias, o que é que você quer fazer? Se livrar logo. Eu me lembro que lá em São Paulo, por ser muita gente, nós morávamos em uma determinada região sul, em São Paulo, capital. E quando a gente ficava doente e ia ao centro de atendimento público, o postinho, como chamam, era tanta gente que o pessoal lá dava uma forma, uma maneira de querer resolver a situação do jeito mais fácil e mais rápido possível. Então, não importasse o que você estava passando, o médico prescrevia Buscopan na veia. E aí pegava você, levava rapidamente lá para dentro e dava uma dose cavalar e rápida de Buscopan. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu tinha medo de chegar lá doente, porque era Buscopan na veia e rápido. E você saía de lá tonto, pior do que chegou, né? Para quê? Para que pudesse a dor passar logo. O sintoma que estava incomodando passar logo. E às vezes, quando a gente está passando por aflições, o que é que você quer? Qual é o seu primeiro pensamento? Eu preciso me livrar disso aqui rápido. Isso aqui tem que passar rápido. Mas você já parou para pensar que a aflição é uma oportunidade que Deus está te dando para que você cresça? Porque o filho, ele foi desenvolvendo por meio da aflição também enquanto homem. E por que nós nos achamos do direito de não sermos assim? Por que ao invés de querer que tudo passe rápido, a gente não pergunta assim, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com essa tristeza, com essa dor, com essa perda, com essa aflição na minha vida? Como o Senhor está tratando o meu caráter neste momento, com essa situação? Meus irmãos, aprendamos. Paremos com essa vida hedonista, sempre de uma busca por prazeres e só. Sempre a busca de uma felicidade, uma pseudo-felicidade deste mundo, proporcionado por saúde e dinheiro. Não, olhemos para as aflições com um pouco mais de carinho. Spurgeon, em um sermão pregado em 1880, ele diz, com grandes ondas de tribulação vierem, ore para que elas o levem à rocha dos séculos, e elas não lhe farão mal. A ideia aqui é aprender a ter prazer nas ondas que nos lançam sobre a rocha que é Cristo Jesus. Porque se você parar para observar, são nos momentos de maior dificuldade que você se coloca aos pés de Cristo Jesus. Porque você lembra que sem o seu sumo sacerdote você não pode fazer nada. John Piper disse que ninguém jamais disse que aprendeu as lições mais profundas da vida ou teve os encontros mais doces com Deus em dias ensolarados. As pessoas se aprofundam em Deus quando a seca chega, quando a tempestade vem. E é por isso, às vezes, que nós precisamos entender que é providência de Deus sermos afligidos, porque nós somos pecadores cabeçudos. E às vezes é preciso sim passar para aprender. Jesus não teve pecado, mas nós temos. E as aflições são um megafone de Deus que grita no nosso ouvido que precisamos melhorar. Mas também a gente aplica isso, por exemplo, à criação de filhos. Uma coisa dos nossos tempos é: aprenda a criar seu filho com ações positivas. E essas ações positivas geralmente estão associadas à falta de repreensão, de aflição, né? Se seu filho desobedecer, chegue para ele e diga assim: você é um menino obediente. A criança está lá, né, parecendo um cão, né? Desobedece, briga, responde o tio e a tia, chega na igreja, bagunça. Mas você tem que falar: você é um menino obediente, uma menina obediente, não faça mais isso. Educação positiva. Só que a palavra de Deus diz que o filho ele deve ser fustigado com a vara, com a disciplina, com a aflição,
Aprender a obediência por meio da repreensão, que não necessariamente todas as vezes é a física, mas é necessário. E por que muitas vezes nós olhamos para isso como se fosse algo ruim? Portanto, entenda, às vezes as aflições, elas são necessárias para o nosso crescimento e dos nossos também. O verso de número 9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E isso trouxe aperfeiçoamento também para quê? Para que ele pudesse ser o salvador dos homens. Hebreus 2, o autor já havia mostrado que Cristo foi semelhante aos seus irmãos. Passou por sofrimento para realizar a salvação. Aqui o filho também sofre. E por meio do seu sofrimento, manifestou sua perfeita obediência. Não no sentido de errar para depois acertar. Então como? Meus irmãos, Jesus amadureceu em sua experiência humana. Lembre-se que Jesus, ele cumpriu as etapas. Ele foi uma criança, um adolescente, depois um adulto. Ele enfrentou as pressões da vida, as incertezas, as opções, os sofrimentos da própria existência humana. Todo mundo passa. Jesus, ele aprendeu a obediência na prática. Ele não foi desobediente, mas porque experimentou concretamente a submissão à vontade do Pai, por meio do sofrimento e das tentações. Levado ao deserto pelo Espírito, foi tentado pelo diabo. E ali o Filho expressou a sua obediência, que somente ao Deus Todo-Poderoso prestaria-se culto, que não se renderia diante das mazelas, das coisas diabólicas do inimigo da alma. E ele venceu no deserto, enquanto Adão no jardim foi desobediente. O segundo Adão no deserto venceu a Satanás por meio da sua obediência. Jesus experimentou profundamente esse sofrimento, tornando-se um salvador que conhece por experiência as dores daquele que veio salvar. Ele não é, meus irmãos, um salvador que não tem empatia conosco. Não, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, ele entende a nossa dor. Mas foi também esse sofrimento que o aperfeiçoou e completou perfeitamente o seu caminho de obediência. Ele obedeceu ao Pai não por circunstâncias favoráveis, mas até o limite da cruz. E essa é uma das grandes verdades dessa passagem. O sofrimento não é um desvio no caminho, meus irmãos, do Filho de Deus. Pelo contrário, algo que foi necessário para ele, que nos beneficiou. E em Cristo vemos que a verdadeira obediência não se mede pela ausência de dor, mas pela fidelidade perseverante em meio a ela. Sabemos muito bem que muitas vezes a melhor maneira de aprender a ter compaixão é tendo sofrido o que outros estão sofrendo. Às vezes você pode ler sobre a fome, as imagens de televisão, de crianças famintas na África. Às vezes você abre um vídeo do YouTube, se você não tem o YouTube pago, né? Aparece já ali uma criança jogada, sem roupas, num lugar totalmente desprovido de saúde básica, de saneamento básico, chorando por causa de comida. Isso mata a gente, né? Mas até que tenhamos passado por situação parecida, não podemos nos compadecer completamente das vítimas da fome, como de fato deveríamos. Só quem passa, muitas vezes, consegue se compadecer de uma forma mais profunda. E assim foi o nosso Salvador. E ele se tornou o autor da salvação a todos. Então ele sofreu, orou, foi ouvido, aprendeu com obediência, foi aperfeiçoado e tornou-se fonte da salvação. Independente do que você acha que precise de Cristo, ele está ali como um salvador a todo tempo para te assistir, crente, em suas maiores necessidades. O que você está precisando nesta noite? Eu espero que você não tenha pensado agora de dinheiro, porque isso mostra o ídolo do seu coração. O Senhor Deus não está interessado na sua conta bancária. Eu sinto muito lhe dizer isso. O Senhor Deus não está interessado em te dar o tipo de vida que a gente falou há pouco, só risada.
O Senhor Deus está interessado com a tua salvação. Que você o ame mais do que todas as coisas. Mas qual é o seu sofrimento? Qual é a sua angústia? O que é que você está passando? O que é que tem aí no seu coração? Saiba que quando você falar com Jesus, Ele vai entender a sua dor. Mas não apenas isso, você tem a certeza que Ele vai chegar diante do Pai e te representar das melhores maneiras possíveis, dizendo que nós precisamos desse auxílio divino. E o Espírito de Deus nos assistirá. E o Senhor nos ajudará. Às vezes não das formas que nós achamos, mas da forma que Ele acha melhor, para a glória dEle. Às vezes uma frieza espiritual. Nessa caminhada cristã, como é fácil nós sermos fracos espirituais, esfriarmos espiritualmente, perdermos o prazer nas coisas do Senhor. Mas há um tipo de oração que o crente faz que o Senhor não nega. Eu já disse isso aqui, tem base bíblica para dizer isso. Quando os filhos de Deus, salvos, escolhidos pela graça, clamam por santidade. Eu nunca vi na vida um crente de verdade que clama e pede e chora por santidade e o Senhor não dá. Você precisa que a sua família esteja mais diante dos pés do Senhor, que o Senhor te assista na enfermidade. Não importa qual seja a situação, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. A resposta virá da maneira dEle, mas Ele te ouvirá. O verso 10, novamente, repete-se o que foi dito no verso 6. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, não se sabe ao certo se a tentação de abandonar Cristo e retornar à antiga prática do judaísmo se relacionava também com o fato de Jesus não ser um sacerdote consanguíneo de Arão, da tribo de Levi. A gente não sabe exatamente por que o autor colocou isso, mas é uma possibilidade. A ideia que se tinha dos sumos sacerdotes no passado, e eu já ensinei isso a vocês também, eram de figuras ligadas ao governo, figuras individualistas, que tinham essa possibilidade de representar o povo diante dos homens, com uma espécie de prestígio diante dos homens. Jesus não foi o Messias que muitos esperavam, que iria vencer o Império Romano, libertar Jerusalém, libertar Israel e trazer uma espécie de paz terrena. A gente não sabe se tem essa associação clara, porque o texto não deixa muito claro isso. Porém, o texto repete aquilo que era necessário os irmãos da época aprenderem. Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sem princípio, nem fim, poderoso, o Deus Altíssimo, profeta, sacerdote e rei. Meus irmãos, Jesus é tudo que não conseguimos ser. O texto mostra que Ele é o Salvador perfeito, justamente porque percorreu até o fim o caminho dessa obediência. E seja onde você estiver, entenda as suas responsabilidades de obedecer mesmo que seja difícil. A fidelidade cristã não é medida quando tudo está favorável. Jesus obedeceu quando tudo estava desfavorável. O cristão deve continuar fazendo o que é correto, mesmo atrás de perdas, oposições, cansaços, incompreensões, qualquer ambiente que você tiver. Permaneça fiel e obediente e clame ao seu Senhor Jesus para que você seja. O modelo de Cristo nos impede de avaliar a fidelidade apenas pelos resultados visíveis que temos ou pelas ausências de dificuldades. Não, meus irmãos. Nós não podemos nos apegar a esse tipo de coisa, mas somente ao Jesus que nos salvou. Só Ele pode nos representar. É aí que nós pensamos. Na vida, precisamos ser representados por alguém uma vez ou outra. E a gente quer sempre o melhor. Mas nesse caso aqui, o melhor é alguém incomparável e extraordinário que é Jesus. Ele é o nosso Salvador maravilhoso, o nosso sumo sacerdote. Então vamos cantar esta verdade em resposta ao que nós lemos, aprendemos e ouvimos nesta noite. Convido você a se colocar de pé para que cantemos essa maravilhosa verdade.